gravar. Pronto, tá gravando. Então aqui a primeira questão é do Enem de 2017. É uma questão de probabilidade. Então essa questão aqui, ó, um morador de uma região metropolitana. Então uma coisa que, por exemplo, eu aprendi lá na engenharia que os professores ensinou, é principalmente você ver o que a questão está pedindo, ou seja, você vai ler a questão, normalmente as questões do Enem, a questão do Enem é grande, tem um texto muito grande, então às vezes a pessoa cansa no próprio texto, ela cansa, e na hora que chega na pergunta principal, ela esquece o que perguntou. Então, uma dica que os meus professores lá na engenharia ensinou, por exemplo, antes de você ler, principalmente no Enem, antes de você ler esse texto todo que eles apresentam, vai direto na pergunta. Você já vai direto na pergunta, você já sabe o que ele quer. Aí na hora que você vai lendo o texto, você já vai meio que assim filtrando qual a informação que está na resposta. Entendeu? Então aqui principalmente você já vai tirando os dados principais. Aqui eu vou grifando os principais. Então aqui no caso, ele fala que um morador de uma região metropolitana tem 50% de probabilidade de atrasar. Então aqui, se você for direto fazer essa estratégia que eu falei, ó, qual a probabilidade desse morador se atrasar para o serviço no dia para o qual foi dada a estimativa de chuva? Então aqui ele quer saber a probabilidade da pessoa atrasar se caso houver chover. Então, por exemplo, você vai pegar aqui principalmente as informações que já me deu. Eu vou grifar aqui agora. Cadê? Aqui. Então aqui ele está falando 50% de probabilidade de atrasar quando chove. Então quando chove ele tem 50% de atrasar. Quando não chove ele tem 25%. Então você já vai anotando esses dados que fica muito mais fácil. Eu vou escrever aqui. Põe em azul. Aqui. Então eu tenho 50% de probabilidade de atrasar quando chove. Então aqui você põe sobre fração, porque ele tem percentual e a resposta está em número decimal. Então aqui se coloca no número decimal para no final. Então aqui é 50%, que é o 100%. Aí no caso aqui daria 0,5. Ou não, 50 é isso. 0,5. Se chover. E agora, se não chover, a probabilidade dele atrasar é de 25. Então, você põe 25 dividido por 100. Você vai transformando isso aqui, porque você vai usar depois. 0,25. Certo. Aí agora ele falou que ó, para um determinado dia o serviço de meteorologia estima uma probabilidade de 30% da ocorrência de chuva nessa região. Então aqui ele me falou que se a probabilidade de acordo com o boletim meteorológico é 30%, então eu vou pôr em forma de fração, que vai dar 30 sobre 100, que é 0,3. Aí aqui uma sacada já, que mais na frente eu vou explicar aqui, por exemplo, ele falou da probabilidade que o boletim falou que vai chover. Então, de não chover é o restante dos 100%, então é 70 sobre 100, que é igual a 0,7. Então aqui basicamente, eu só captei as informações que ele me falou no texto. Então aqui agora eu vou fazer aqui a probabilidade que ele está procurando. Então a probabilidade aqui eu vou escrever aqui P, né? Probabilidade de... A primeira probabilidade é de atrasar. Então eu vou pôr atrasar e chover. Chover eu vou pôr C. Aí esse aqui é a primeira probabilidade. Se ele atrasar, ele tem 50% se chover. Pera aí. Aqui ele tem 50% de atrasar se chover. Então, essa é a primeira probabilidade. E com a probabilidade de ocorrer de acordo com o boletim. Essa aqui é a primeira. Ou ele tem duas probabilidades aqui. Agora, se ele atrasar devido não chover e caso ele não chova é a outra probabilidade, que não vai estar dentro da chuva, vai ser no caso 70% que não vai chover. Então aqui eu vou pôr não chover, né? Não chover. Então aqui agora, aqui como a gente está na coisa de probabilidade, aqui eu vou pegar, a primeira probabilidade é 50, que eu coloquei aqui, ó, 0,5. Aí eu vou colocar 0,5 vezes
a probabilidade de chover, que é o boletim, que aí no caso que é 0,3. Aí agora eu somo com a outra probabilidade. Qual é a outra probabilidade? A outra probabilidade é de ele atrasar se não chover. Se não chover, a probabilidade de atrasar é 25. De acordo com o boletim meteorológico, 70% é a probabilidade de não chover. Então eu vou pegar agora aqui o 0,25 vezes os 0,7. Aí agora isso aqui vai dar o resultado 0,5 vezes 0,3 vai dar 0,15. E o outro aqui vai dar 0,25 vezes 0,7 vai dar 0, aqui é só você tirar as vírgulas, vai dar 25 vezes 7 vai dar 175, no caso dá 0,175. Agora você faz a soma, vai dar aqui 0, a resposta final vai ser 0,13, aqui ó, você coloca um outro zero aqui para somar, isso aqui tudo é porque eu estou fazendo aqui na tela, mas na hora de você fazer no papel é mais fácil. Então aqui vai dar 0,325, que no caso aqui é a resposta letra C. Resposta aqui é a letra C, ó. Tá vendo? 0,325. Entendeu? Tem alguma dúvida? Espera aí. Então agora a gente vai para a questão 2. Tem alguma dúvida? Não, o Vitor mandou alguma coisa aí no chat, Pera eu aí, acho. cadê o chat? Chat. Quando tiver que somar, tem que colocar o zero. Pera aí. Quando tiver que somar, tem que colocar o zero. Como? É só para dar o tanto de casa exata. Ah, tá. Ah, Então, no caso ali que eu pus 0,150, né? isso, É. É porque aqui eu tô fazendo assim, mas, por exemplo, se eu fosse escrevendo aqui, ó, por exemplo. Ah, cadê, gente? Aqui. Então, por exemplo, se eu fosse escrevendo lá na hora, vai ficar assim, ó, Vitor. Por exemplo, 0,15, né? Porque no papel você vai fazer assim, né? 0,15 mais 0,175. Aí no caso aqui é só adicionar o zero mesmo, depois da vírgula aqui não faz diferença. Só para ficar certinho, né? Aí vai ficar aqui, né? 5, e 5 mais 5. Aqui vai dar 12, aí vai 1, vai dar 3. Entendeu? Só adicionar o zero. É só aqui antes da vírgula, que se você adicionar o zero aqui antes que atrapalha. Entendeu? É isso. Que você coloca para no papel, aí você coloca para somar certinho. Aí também, igual essa forma aqui que eu fiz, de transformar em decimal, eu só transformei em decimal porque a resposta é em decimal. Porque se eu quisesse, eu podia deixar, por exemplo, em fração, igual tá aqui, ó, 50 sobre 100, se a resposta fosse em fração, entendeu? Eu vou tirar um print aqui rapidinho dessa tela e depois eu mando. Pronto. Agora eu vou apagar aqui essa tela para a gente ir para o próximo exercício. Então esse é de probabilidade. Esse segundo aqui também é de probabilidade. Fica tranquilo que esse aqui é mais fácil, Vitor. Então esse esse aqui daí a é... gente fez uma questão ontem. Fez. Vocês fez esse igualzinho ou não? Uhum. Desse jeito, não. A gente fez um simulado ontem. Ah, Aí a tá. gente fez essa questão aí. Mas você pode explicar, porque a gente não corrigiu ainda. Ah, tá. Ah, essa aqui então é do Enem 2013, de probabilidade também. Então aqui uma loja acompanhou o número de compradores de dois produtos, A e B, durante os meses de janeiro, fevereiro e março.
Aí aqui agora fala, a loja irá sortear um brinde entre os compradores do produto A e outro do B. Qual a probabilidade de os dois? Então tem que acontecer os dois eventos. A probabilidade é de acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Então quando acontecer as duas coisas ao mesmo tempo, você multiplica. Então aqui no caso, ele está perguntando, tem que, aqui ó, qual a probabilidade que os dois, de que os dois sorteados tenham feito suas compras em fevereiro. Então você vai aqui primeiro, aqui em fevereiro. Aqui em fevereiro. Então ele quer que aconteça a probabilidade dos dois ganhadores estar no mês aqui de fevereiro. Então aqui, por exemplo, tem o A e tem o B. Os compradores A, no caso do mês de fevereiro, é 30. No caso aqui, eu vou colocar escrito aqui, né? 30 sobre, vou pôr separadinho aqui, né? Probabilidade do ganhador do mês de fevereiro, né? Aqui. Mês de fevereiro ser do grupo A. A probabilidade dele estar em fevereiro, vou escrever aqui pequenininho, fevereiro, é de 30 porque é o mês que ele falou que tem que ter o ganhador. E aí você tem que ver agora sobre o total de compradores do produto A. Então você vai somar 30 mais 10 mais 60, no caso que deu 100. Então essa é a minha probabilidade do evento da pessoa que comprou o produto A ganhar em fevereiro. Agora a probabilidade do evento do B. Então aqui eu ponho, a pessoa comprou o produto B ganhar no mês de fevereiro. Aqui no caso é 20. 20 sobre o total. Aí você soma todos os compradores do produto B. 20 mais 20, 40, mais 80, 120. 120. Aí é que você pode simplificar, né? Aqui no caso desse aqui vai dar... Você corta o zero, isso aqui vai dar 3 sobre 10, né? 3 sobre 10. E o outro aqui vai dar 1 sobre 6. Só que aqui ele está falando que a probabilidade das duas coisas acontecer. Então, vou multiplicar a probabilidade do evento A e do B acontecer em fevereiro. Então, no caso aqui, a resposta vai ser essa aqui. Vai ser isso aqui, ó. Probabilidade de um comprador em fevereiro vezes a probabilidade do meu ganhador, de um ganhador do B simultaneamente. Aí no caso aqui vai ser 3 sobre 10 vezes 1 sobre 6. Que aqui no caso a resposta vai dar que o 3 vezes 1, 3. E aqui embaixo vai ficar 60. Aí em cima vai ficar 1 sobre 20. Porque você pode simplificar direto, o 3 com 6. Aí vai ficar 1 em cima e 2 embaixo. Então 10 vezes 2, 1 sobre 20. Essa é a resposta. Que é a resposta aqui. Resposta, letra A. Entendeu? Esse aqui ele é bem mais simples. Ô, Michel, Pode falar? se fizesse o total, juntasse o total de compradores A e B, ia dar 220. Se eu fizesse sobre 50, não pode fazer? Tipo, sobre 50, porque aí seria os 30 do comprador A e 20 do comprador B do mês de fevereiro. Ah, você É falando incorreto? somar Tipo tudo. assim, o porquê que não. É, Eu não sei. Peraí, deixa eu ver. Tem que ver que se vai dar o mesmo resultado. Mas aqui, não, acho que. Não, vamos ver. Se não, dá fez. 5 sobre 22. Ah, tá. Não. É porque a resposta é essa aqui. Porque, por exemplo, o produto A e o produto B é separado. Você não pode somar eles assim.
Porque Entendi. aqui, senão, por exemplo, aqui no caso, eu fiz a somatória só dos compradores do produto A. Então, a probabilidade Uhum. é só sobre o número daquele produto. E aí o Entendi. do B é separado, por isso que eu fiz ele separado. Você poderia fazer os dois juntos, assim, ao mesmo tempo ali, só que você tinha que pôr separado. Porque aqui, se você juntasse aqui o 100 com mais o 120, você ia estar misturando A com B e na probabilidade vai dar um número totalmente diferente. Entendi. Então, aqui, por isso que você tem que fazer separado. Então, aqui, ele só está falando, tem que acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Os dois sorteados têm que ter feito compra em fevereiro. Só que a probabilidade você calcula separado. Você calcula Ah, de tá. cada um. Porque nesse Entendi. exercício anterior, por exemplo, vamos voltar lá, só para. Esse aqui, se você for ver, eu fiz separado também. É porque aqui eu não Uhum. coloquei bem escrito. Mas, por exemplo, essa primeira probabilidade é só se chover. Se chover é 50%, e se chover, que é a estimativa da chuva na região da meteorologia, é 30%. Isso aqui é uma probabilidade, é como se fosse o A. E o outro aqui, o restante, por exemplo, o 25 é se não chover, e a probabilidade de não chover é 70. Então, eu coloquei separado, mas eu fiz a conta tudo junto ali, você viu? No primeiro. Uhum. Então, no primeiro, se eu tivesse feito Entendi. separadinho desse jeito, eu podia fazer desse jeito, em vez de já ir fazendo a conta daquele jeito. Fazer primeiro só da chuva, depois sem a chuva, e depois somar. Ali eu só somei, porque ele falou um ou o outro, ele não falou igual nesse caso, ele falou que tem que acontecer. Sim. Então o E você multiplica e quando é o ou você soma. Ah, entendi. Entendeu? Sim. Porque esses coisas de probabilidade assim você vai fazendo igual eu falei no início, você vai fazendo e você vai perdendo a dúvida. Você vai assim, você vai pegando o jeito, porque às vezes você analisando assim, se você Uhum. tentar juntar os dados de um com o outro e já somar, no final vai aparecer, né? Aqui tem a opção, né? Só que aí a resposta não vai tá Tem. incorreta. Entendi. Aí agora a próxima questão. Essa próxima questão aqui é geometria. Isso aqui é bem simples. Isso aqui é do Enem de 2012. Essa aí, vocês fizeram alguma geometria ontem ou não? Fez. Sim, a gente fez. Deixa eu ver, acho que foi só uma. Ah, tinha umas três de geometria. Falando de triângulo, uma sobre produtos notáveis. Ah, sim. Essa aqui ela é simples, porque nessa parte aqui, quando tem essas coisas de geometria, pergunta de área, de volume, basicamente isso aqui normalmente quando eu estudava, antes de eu entrar para a faculdade, quando eu estudava para o Enem, basicamente eu anotava as fórmulas e ficava estudando, porque, por exemplo, a fórmula do paralelepípedo, essas coisas, é mais ou menos tudo tem a mesma base. Então, o que muda às vezes é que o triângulo às vezes é Uhum. metade, essas coisas, mas basicamente, se você entender uma forma, as outras você só tira, tipo, divide por dois. Por exemplo, se for um quadrado, você vai fazer, por exemplo, a área de um triângulo, você divide por dois, se for o triângulo retângulo, entendeu? Então, você tem na base e o resto você. Uhum. Isso aqui é simples, isso aqui é agora, ó. Alguns objetos durante a fabricação necessitam passar por um processo de resfriamento. Para que isso ocorra, uma fábrica utiliza um tanque de resfriamento, como mostrado na figura. Aí aqui ele deu as dimensões do tanque, né? Aqui ele deu a largura, a altura e o comprimento. E aqui onde que ele está submerso com água. Então aqui agora ele está perguntando o que aconteceria com o nível de água se colocasse no tanque um objeto cujo volume fosse de 2.400. Então aqui a primeira coisa que você tem que saber é saber calcular o volume. Por exemplo, o volume desse aqui, né? O volume de um retângulo. Então, o volume de uma caixa. Então aqui o volume, basicamente, o volume é você multiplicar isso aqui, né? Espera, cadê? Desenhar. Então o volume vai ser, o volume é aqui, ó, comprimento vezes
a largura vezes a altura. É simples assim. Só que agora aqui você não vai pegar essa dimensão da caixa, você vai pegar a única dimensão aqui que vai mudar. Ele perguntou o que aconteceria com o nível da água. Então, o nível da água é essa dimensão aqui, ó, que eu posso chamar de H, né? Uhum. Então, a única dimensão que ele quer saber que vai mudar no nível da água é essa. Porque o que pode acontecer? Você vê esses números tudo, você já fala, vou calcular o volume dele. Não, aqui ele já me deu o volume. Então, o volume já é um dado que ele já me deu. Então, aqui eu vou colocar o volume. Volume é igual. Ali no caso vai ser, vou colocar escrito aqui, mas depois eu vou fazer aqui, ó. Comprimento vezes, por mais, comprimento vezes a largura vezes a altura, que é o H, que é o que ele quer. Então aqui ele está perguntando o que vai acontecer com o nível da água. Então ele quer a dimensão H. Então as únicas dimensão que eu vou precisar achar aqui é a H. Eu já vou usar essas dimensões aqui que ele me deu, que é o comprimento de 40 centímetros e a largura de 30. Então aqui na hora também de você começar a fazer esse exercício, você pode escrever os dados, que aí fica muito mais claro, que às vezes você não escreve e você já vai fazendo, então aí às vezes fica difícil. Cadê? Deixa eu mexer aqui. Então esse aqui é o volume dessa caixa. Cadê? Esse aqui é o volume dessa caixa, então aí eu vou substituir só os dados que ele já me deu. Então aqui ele me falou, volume é igual a 2.400 centímetros cúbicos. E aqui você presta muita atenção nessa parte aqui, ó, porque, por exemplo, tem muitas questões no Enem, eu não sei se acontece muito isso, mas na engenharia tinha muito. Às vezes aqui a unidade estava diferente, então se a unidade tiver diferente, você tem que fazer a conversão. E aqui a conversão é básica, por exemplo. Às vezes isso aqui às vezes enrola a nossa cabeça. Você coloca aqui, por exemplo, 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, por exemplo, você deixa isso aqui como base. Aí, por exemplo, lá a questão aqui está em metro. Você vai e converte essas dimensões aqui primeiro para a dimensão que está aqui, para no final bater com a resposta. Que o que acontece? Às vezes a pessoa não presta atenção aqui, ela vai calculando tudo e no final dá errado, porque aí vai ficar aqui, por exemplo, aqui vai dar um número completamente diferente, que aqui tem 2 zeros. Então aqui agora, eu vou usar aqui o volume. Tem alguma dúvida, não? Aqui 2.400, que é o volume. Só estou substituindo ali na fórmula. Volume 2.400 centímetros cúbicos é igual a 40 vezes a largura, que é 30, vezes H, que é o que eu quero encontrar. Então aí aqui eu isolo o H, eu faço H é igual a 2.400 dividido por 40 vezes 30, que no caso aqui 4 vezes 3, 12, aqui embaixo vai dar 1.200. Então aqui eu sei que o H é igual a 2 centímetros. Você está vendo? Isso aqui é bem simples, já deu a resposta. Agora você vai procurar aqui nas respostas qual que é a resposta correspondente a essa que ele perguntou. Que ele perguntou o que vai acontecer com o nível da água. Você vendo aqui, ó, que aqui o tanque não está com a água até o topo. Ele ainda tem 5 centímetros que ele ainda está vazio, que ele não está com água. Então aqui agora a gente vai procurar uma resposta que tem relação com o resultado que a gente encontrou. Então aqui está falando, ó, na questão A. O nível subiria 0,2 fazendo a água ficar com 20 ponto coisa. Não vai. A gente calculou, a gente achou 2. Então a gente encontra aqui, ó, na questão, no item C. O nível subiria 2 centímetros fazendo a água ficar com 22 centímetros de altura. Aí que confere, porque, por exemplo, aqui ele tem 25 centímetros a altura total. E aqui ele está mostrando 5 centímetros, está sem água. Então significa que antes ele estava com 20 submerso, mais 2 20 submerso mais os 2 que ele subiu, deu 22. E aqui presta muita atenção que às vezes no Enem acontece assim também. Às vezes eles podem pôr aqui duas alternativas com 2 centímetros, mas aí aqui ele fala, por exemplo, a altura ficou em 23 e a outra 22. Então tem que prestar muita atenção nesses detalhes.
Entendeu? Sim. Porque esse aqui ele é bem simples. Essas questões aqui, ela é simples, mas se não prestar atenção, às vezes você acaba anotando a resposta errada. Vou tirar o print aqui agora dessa. Até grifar aqui o certo. E no final também tem essa aqui que é a questão certa. Vou escrever aqui também, né? Resposta. Resposta. Letra C. Então agora a gente vai para outra questão. Isso aqui é uma questão de geometria também. Isso aqui é mais relacionado a triângulo, cosseno. Então essa aqui ela é mais difícil. Se for ver o nível de dificuldade, essa aqui é médio para difícil. Aqui, Enem 2018. A figura mostra uma praça circular que contém um chafariz em seu centro e em torno um passeio. Então aqui é você entender o desenho. Primeiro aqui está mostrando, esse entorno é o passeio, aqui no meio é um chafariz. E eles é concêntrico. O que é concêntrico? Eles têm o mesmo ponto, o mesmo centro. Então aqui agora ele está pedindo. O passeio terá seu piso revestido com ladrilhos, sem condições de calcular os raios, pois o chafariz está cheio. O engenheiro fez uma seguinte medição: esticou uma trena tangente ao chafariz, medindo a distância entre dois pontos, que no caso aqui é o A e o B, conforme a figura. Ele mostra que obteve um segmento de reta com 16 metros. Isso aqui é a única dimensão que ele me deu. Então aqui ele pergunta, disponda apenas desta medida, que é a única que ele me deu. O engenheiro calculou corretamente a medida da área do passeio em metro quadrado, a medida encontrada foi. Então o que ele está pedindo aqui? Ele está pedindo quanto de metros, qual é a área em metros quadrados para mim ocupar, fazer o revestimento desse passeio. Vou até riscar aqui. Cadê? Então aqui ele quer essa área aqui, ó. Ele quer revestir, colocar um revestimento aqui nessa área do passeio. E aqui ele não quer esse chafariz. Então aqui basicamente você tem duas figuras uma dentro da outra. Então aqui basicamente você tem que essa parte aqui basicamente você tem que calcular a área. A área que eu quero é só a área que está em azul. E a área que eu não quero é a área em vermelho. Como eles são concêntricos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a área total, que é essa de fora aqui, o azul menos o vermelho, para mim ter a medida que ele está pedindo, que é a medida do em metros quadrados para mim usar na área do passeio. Então o que você vai fazer? Para você medir a área de uma circunferência, a fórmula é a área é igual a π. Ixi, como é que escreve π aqui agora? Vou escrever π assim depois. Π vezes o raio ao quadrado. Então aqui eu vou separar aqui para ficar mais claro. Eu vou apagar, vou escrever nesse outro desenho aqui. Então aqui eu vou definir. Aqui no meio eu vou definir como um raio pequeno e esse de fora como um raio grande. Aí eu vou escrever aqui. Esse de dentro é o R e esse de fora é o raio maior. Certo. Então aqui o que eu quero fazer? Opa, cadê? Borrachinha. Isso. Então aqui o que eu quero fazer? Eu quero a área do maior menos a área do menor.
Então, aqui a área do perímetro que ele está pedindo vai ser igual π, né? Π, que é a área da circunferência, vezes ali, como eu quero maior primeiro, vezes o raio ao quadrado. Ao quadrado. Esse aqui é da circunferência maior. Esse aqui é da circunferência maior. E agora eu tenho que subtrair, fazer π vezes o raio menor ao quadrado. Isso aqui é a área que eu quero, a área que eu quero achar. Aí aqui, como eu tenho o fator π em comum, eu vou isolar ele. Aqui, ó, π vezes. Como o π é um fator em comum, eu vou isolar as outras variáveis. Que é o r ao quadrado menos o r ao quadrado. Isso aqui eu só estou isolando. Então, essa aqui é a primeira parte. Esse aqui eu só fiz para me achar a área. Como eu não tenho essas informações aqui ainda, eu não vou usar. Então, aqui agora a gente vai para a segunda parte, que é onde que a gente vai usar essa dimensão. Para a gente usar essa dimensão, o que eu vou fazer? Se você perceber, aqui tem um ângulo reto, né? Um ângulo reto de 90 graus. Aqui tem um ângulo de 90 graus. E aqui, se você ver, aqui ele é tangente, esse segmento de reta é tangente e ele separa o círculo exatamente no meio. Então, significa que se eu dividir ele aqui no meio, eu vou ter uma dimensão de 8 metros para um lado e 8 metros para outro, que vai ser a dimensão que a gente vai usar. Então, aqui, 8 metros. 8 metros. Então, aqui é 8 metros, então aqui eu desenho o triângulo completo. Então, ali eu tenho a dimensão, aqui já virou um triângulo retângulo, igual eu falei que tem um ângulo reto. Então, o que você vai fazer aqui agora? Você vai usar o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras é basicamente a hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Que no caso aqui, a minha hipotenusa é o R. Até escrever aqui, ó. É o R maiúsculo, é o R. E o meu cateto é o R. E a minha dimensão que eu tenho aqui é o cateto adjacente, que é 8 metros. Então aqui eu vou só aplicar a fórmula, que é o Teorema de Pitágoras. Que no caso aqui vai ser R ao quadrado é igual à soma a soma do quadrado dos catetos, que no caso aqui vai ser 8 ao quadrado mais R ao quadrado. Aí aqui o que eu vou fazer? Vai ficar R ao quadrado é igual a 64 mais R ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o R, os dois R. Então, aqui vai ficar R ao quadrado. Eu passo esse R para a esquerda. Vai ficar menos R ao quadrado igual a 64. Certinho? Aí agora, como aqui eu achei qual que é o valor do R ao quadrado menos R ao quadrado, e aqui eu tenho exatamente isso. Então, eu só vou substituir aquele valor aqui. Então, aqui no caso, a minha resposta vai ficar a área do perímetro que ele quer, que a resposta vai ser π vezes 64. Essa é a resposta, que no caso aqui, ele na resposta aqui embaixo vai estar 64π. Então, aí a gente procura aqui a resposta, né? Aqui, ó. A resposta é a letra D. Vou até escrever aqui. Peraí. Resposta certa. Letra D. Tem alguma dúvida? Porque essa aqui ela é mais chatinha. Não, ela é mais dificilzinha mesmo.
É, porque aqui é só prestar atenção assim, na hora de substituir, né? Na hora de substituir... Uhum. Oh, peraí, deixa eu ver ó, no chat. Será que coisa... Não, não tem não. Aí aqui é só isso, você lembrar do teorema de Pitágoras, porque aqui, às vezes, quando a gente vê uma questão dessa, só tem uma dimensão, às vezes a gente desespera. Que, ah, nossa, tem uma questão, não tem dado nenhum, mas é basicamente igual eu te falei. Se você souber as fórmulas, na hora de você fazer, você entende por onde começar. Então, ó, a forma principal é você saber a área e o volume. A área da circunferência, a área de triângulo, a área de retângulo, a área de tudo. Porque no Enem eles não vai cobrar a Uhum. área daquelas fórmulas bem É mais complexas. O fácil. máximo que vai cobrar é essa. Então vamos lá para a próxima questão, que isso aqui é uma das mais difíceis, a próxima é mais fácil. Deixa eu ver aqui se eu salvei. Salvei. Eu vou limpar. Agora a gente vai para a próxima questão, que é a quinta. Essa aqui ela é fácil, aqui é mais de prestar atenção. Enem 2017. Então aqui basicamente está falando do congestionamento do trânsito, falando que é um problema que atinge milhares de brasileiros. E aqui é um gráfico. Então um gráfico ilustra uma situação representando um intervalo definido. Então a variação da velocidade no veículo durante um congestionamento. Então a primeira coisa que você vai analisar um gráfico, você sempre vê os eixos, no caso aqui o eixo Y e o eixo X. No eixo Y é a velocidade do carro, no eixo Y é a velocidade do carro e no eixo X é o tempo em minutos. Então, aqui no caso, qual a pergunta? Vamos aqui para baixo, que é onde que ele pergunta. Quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo do intervalo do tempo total analisado? Então, aqui, imóvel. Então, aqui você tem que prestar atenção, né? Opa, você riscou. Então, aqui, você tem que prestar atenção nessa palavra aqui, ó, imóvel. O que significa que o veículo permaneceu imóvel? Parado. Então, quando ele está parado, ele está com velocidade zero. Então, você vem aqui no gráfico e vê. Ele está perguntando qual o tempo em minutos. Então, aqui você analisa o gráfico. O único momento que ele ficou parado foi esse período, de 6 a 8. Então, esse aqui foi um intervalo. 6 a 8 ele ficou 2 minutos. Esse aqui é um intervalo parado, porque às vezes você pode confundir que aqui ele ficou constante. Ele não perguntou qual foi o momento que ele ficou movimentando constante. Não, ele perguntou qual o momento que ele ficou imóvel. Então, isso aqui é só essa análise, tem que fazer conta, não tem que fazer nada. Então, aqui a resposta é a letra C, entendeu? Isso aqui é o mais fácil de todos. Letra C, que é 2 minutos, né? E aqui, por exemplo, se ele se ele, se nessa questão ele tivesse parado em algum outro ponto, por exemplo, ele tivesse parado aqui de 2 por 3, aí você somar 1 minuto daqui mais 2 dali, dá 3, entendeu? Então essa aqui é bem facinha. Então agora a última questão que eu preparei aqui, e aí eu vou passar mais umas dicas rapidinho para vocês saírem bem no Enem, tranquilo. Então aqui, Enem 2013. Essa aqui é geometria. O dono de um sítio pretende colocar uma haste de sustentação para melhor firmar dois postes de comprimentos iguais 6 metros. Comprimentos iguais. De um lado ele colocou um de 6 metros, de outro ele colocou de 4 metros. A figura representa a situação real. Aí agora ele pergunta. Ele quer colocar uma haste no segmento EF. Então aqui significa que aqui está mostrando segmentos já foram cabos de aço foram instalados, que conectam um poste com o outro. Então aqui a pergunta é qual deve ser o valor do comprimento de haste EF? Então aqui os únicos dados que você tem é o segmento CA e o DBD. Então presta atenção aqui no que ele está perguntando. Ele está perguntando qual é essa dimensão aqui do EF. Então aqui a gente vai chamar essa dimensão aqui de X.
E o que a gente vai fazer? Pela figura você já percebe que são vários triângulos. São vários triângulos. Então o que você vai fazer? Aqui a gente vai, eu pus o nome ali de X, aqui embaixo eu vou pôr o nome de Z e aqui eu vou pôr o nome de Y. Que aqui são triângulos. Então aqui você percebe que aqui tem um ângulo de 90 graus. Então é um triângulo retângulo. Tanto do lado de lá como de cá. Então aqui, esse exercício aqui você vai usar a semelhança de triângulos. Então aqui, por exemplo, isso aqui eu vou usar a semelhança de triângulos. Então aqui, ó, X está para Z. Vou escrever aqui, né? X está para Z, assim como, que no caso aqui é o cateto oposto, sobre o cateto adjacente, sobre o triângulo maior. Vou até fazer um desenho aqui para representar melhor. Então aqui, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo esse aqui, ó. Fazendo esse triângulo aqui. Como eles são semelhanças, aí eu pego o maior, que é onde que eu tenho a dimensão. Só semelhança, bem simples. Então aqui agora, então ali eu estou fazendo. Z está para X está para Z, assim como 6 está para Z mais Y. Esse aqui é o primeiro triângulo. Agora eu vou para o outro triângulo, vou pôr até uma outra cor. Então, outra cor aqui. Então, aí eu vou fazer outra semelhança aqui agora. Muda de cor. Então, aqui, estou fazendo esse triângulo aqui agora. Tem alguma dúvida aí? Então, aqui eu estou fazendo os outros dois triângulos, que vai dar uma semelhança, que aí eu vou usar as dimensões que ele me deu. Então aqui eu vou fazer outra fórmula. Isso aqui é uma equação e agora eu estou fazendo essa outra equação que é o do vermelho. Então aqui, x está para y, x está para y, assim como 4, né, aqui ó, 4 está para z mais y. Z mais y. Então aqui o que eu vou fazer agora? Vou trabalhar nessas equações, vou isolar as variáveis. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar aqui o x multiplicando o z e o y. Então vai ser aqui, ó, x vezes z mais y é igual a 4 vezes y. Que eu só estou multiplicando cruzado, porque aqui não dá para ver, né? Só estou multiplicando cruzado. E na de cima, o que eu fiz aqui? Deixa vermelho. Pronto. Agora esse outro de cima. Esse de cima, fazer a mesma coisa. Ficar x vezes z mais y é igual a 6 vezes z. Aqui, como aqui é igual a x vezes z mais y é igual a coisa, então aqui só vou igualar. Então aqui no caso vai ficar 6z é igual a 4. Deixa eu ligar o computador aqui na tomada.
Aí voltei, o computador estava desligando. Então aqui eu só vou igualar as equações. Então vai ser 6z é igual a 4 vezes y, né? Então aqui eu saí com uma equação. Então aqui basta só isolar. Aqui no caso vai ficar z é igual a 4 vezes y dividido por 6. Então aqui eu isolei o z, o que eu faço? Eu substituo esse z em uma das equações. Então o que eu faço aqui? Eu vou substituir nessa aqui que está mais simples. Então onde que está o z, eu vou substituir por 4 vezes y dividido por 6. Escrever aqui, né? Substituir o z. Então, agora é só substituindo, vai ficar x vezes o z. O que é o z? O z é 4y, né? 4y dividido por 6 mais o y. Ali também eu posso simplificar, né? Aqui, ó. Deixa eu simplificar. Aqui no caso vai dar z é igual. Aí dá 2/3 vezes y, né? Terço vezes y. Deixa eu apagar ali embaixo. Então aqui agora eu ponho substituir, né? Substituir o z. Em qualquer uma das duas equações vai dar certo. Então ali eu vou fazer x vezes. Onde está z eu vou substituir por 2/3 vezes y. Vai ser 2 dividido por 3 vezes y. Aqui se quiser deixa em cima, né? Porque eu estou escrevendo assim, mas no papel você vai escrever certinho. Mais y. Igual 6 vezes o z. O que é o z? O z é 2, né? 2 vezes y dividido por 3. Então agora só vou fazer a conta aqui agora. Aqui vai dar. Na verdade eu pus o parênteses ali errado. Então aqui vai ficar o parênteses certo é aqui, ó. Então o que eu vou fazer aqui agora? 2 sobre o y, 2 vezes o y sobre 3 mais o y. Então aqui é o que eu posso fazer para ficar aqui, eu posso pôr 3 em cima dividido por 3, que é a mesma coisa de y, que é 1, para facilitar a minha soma. Aí aqui agora vai ficar assim, x vezes, aí quanto vai dar? 2 mais 3, 5. 5y dividido por 3. Dividido por 3 é igual a 6. 6 vezes 2, 12. Dividido por 3, 4. 4y. De direto, né? 4y. Então agora o que eu faço? Espera aí, abaixa. Nossa, espera aí. Select. Fiquei sem espaço aqui. Espera. Então aqui eu substituí, agora eu vou isolar aqui, ó, que aí eu vou achar o valor do x. Então aqui vai ficar, está aqui 5 vezes,
resposta. X vezes 5 dividido por 3. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer multiplicação cruzada. Então, vai ficar 3 vezes 4, que vai ficar X é igual. Vai ficar 3 vezes 4, 12. 12y em cima e embaixo vai ficar dividido por 5y. Você pode cortar o y, 5y. Então, aqui eu achei o resultado. X é igual a 12 dividido por 5, que se você for transformar vai dar 2,4 metros, que é a resposta. Que é o valor que eu estava procurando. Eu estava procurando o X, eu achei, esse é o valor. Cadê? Resposta, letra C. Então, tá aqui, a resposta é a letra C. Vou tirar um print aqui. Cadê? Essa aqui ela é mais difícil um pouco, mas aqui, ó, por exemplo, aqui eu substituí o Z, mas você poderia fazer o contrário também. Você poderia isolar o Y e substituir o Y nas outras equações, entendeu? E poderia também, em vez de substituir nessa de cima, você poderia ter substituído na de baixo, que dá o mesmo resultado, entendeu? Aí está o gabarito. Tem alguma dúvida? Não. Essa eu acho a mais difícil. Porque aqui, por exemplo, para facilitar essa aqui, o volume está meio baixo. Essa aqui, para facilitar na hora de você fazer, você sempre faz esse desenho. Desenha em cima ou desenha do lado, como se eles fossem separados. Então, por exemplo, você desmembra ele desse desenho completo. Então, por exemplo, eu quero só esse triângulo aqui maior. Se, por exemplo, fosse desenhar aqui, né? Que eu tô falando assim, ó. Você pega aqui, esse aqui é o triângulo maior. Às vezes tá muito complicado ali, aí você faz o mesmo desenho do mesmo triângulo pequenininho, que é o do meio, né? Uhum. Aí você Sim. substitui. Porque assim fica mais fácil de entender, porque até na hora que tá assim, às vezes você pode confundir um lado e outro, e o que você faz? Você vai e coloca as informações. Esse aqui é o triângulo maior, aqui mede 4. Aqui mede 4, e aqui, aqui é a dimensão que eu quero. Aí você escreve, X. E aqui embaixo você vai nomeia, né? Você coloca as letras ali para facilitar. Porque aqui, ó, por exemplo, aqui se fosse, eu tinha que fazer aqui, né? O triângulo menor, na verdade, estaria aqui, por exemplo. Né? Aí seria aqui, por exemplo, o X, né? Que é o triângulo menor. E aqui embaixo é o que assim fica muito mais fácil. Escrever tudinho aqui, Z. Fica mesmo, para entender. Porque quando tá um desenho só com todas as informações, fica meio coisa. Às vezes você, normal da prova já é cansativo. E aí você mistura um monte de dados que você não tá nem entendendo. Aí a hora que você tira assim, ó, tanto fica mais claro. Você só faz assim, né? X sobre Y, e depois aqui 4 sobre o cateto inteiro. Aí você faz Z mais Y. E aí o outro lado você desenha do mesmo jeito. Se você desenhar assim, na hora fica bem tranquilo e Fica mais tranquilo, né? teve uma bagunça que virou meu desenho aqui. Então foi esses 6 exercícios que eu trouxe aqui. Aí vou apagar aqui agora. Deixa eu ver aqui. Vou até parar o compartilhamento da tela aqui. Espera aí. Como é que eu faço aqui? Parar o compartilhamento. Então essa aqui foi a aula, né?
Então, a dica que eu tenho para vocês aí, para na hora do Enem, eu fiz o Enem, até quando eu já tinha entrado na faculdade, como eu tinha pagado o Enem, fui lá e fiz o Enem mesmo, já estando na faculdade. Aí principalmente, você começar a fazer a prova com as questões mais fáceis que você dá conta, e depois que você vai para as mais complexas. Porque, por exemplo, o que acontece? Às vezes, a gente quer tá numa questão muito difícil ou uma coisa que você não entende nada. Se você já não entende nada, vai para aquelas que você sabe. E principalmente, você criar uma estratégia na hora de você fazer a prova. Porque o que acontece? Por exemplo, a diferença de uma pessoa que entra no primeiro lugar de medicina ou a pessoa que entra no lugar 40, não é que a primeira é mais inteligente, é que a que entrou em primeira é mais ágil na hora de fazer a prova. Isso eu sei que, por exemplo, quando eu fui entrar na faculdade federal, aí tem os dados estatísticos, não é a pessoa, porque às vezes a pessoa pode ser muito inteligente, mas se ela demora a resolver a inteligibilidade, ela não vai conseguir entrar. Então você tem que criar estratégia. Eu não sei qual curso que você quer ir, né, Isabela e Vitor? Qual curso que você quer? Uhum. Eu quero química industrial ou vou tentar para estética ou nutrição. E você, Vitor, pode escrever também. A química industrial normalmente é cálculo, né? Assim, não a faculdade que é cálculo. Porque uma das Uhum. matérias que eu mais gostava era química. Então, assim, na hora das provas, eu não sei não onde você quer entrar, se é federal, na onde, mas sempre quando a disciplina ou a faculdade é de exatas, a exatas tem um peso maior. Então, você tem que focar principalmente nessa área. Sei que aí o Enem tem direito ou engenharia Uhum. mecatrônica, Vitor. Então, se você for fazer engenharia mecatrônica aí, ó, Vitor, você foca aí nos cálculos. Porque, por exemplo, eu não sei a faculdade. Quando eu fui fazer, por exemplo, às vezes as questões de matemática têm peso 2 sobre as outras. Então, por exemplo, você tem que focar naquelas que têm peso maior, porque não interessa. Se uma pessoa acertou 20 questões, você pode ter acertado 11 vezes 2 dá 22. Você acertou menos questão, mas você fez mais pontos. Então, por exemplo, você tem que ler o edital aí da faculdade, do curso que você quer e ver, principalmente se ela avalia aquela disciplina de exata com peso maior. Então, por exemplo, quando eu fui entrar na engenharia mecânica, tinha um peso maior as questões de exatas, matemática. Então, primeira coisa, você pegou a prova do Enem, porque eu acho que é 2 dias, né? Um dia é humanas e não sei o quê, e a outra é matemática e natureza. Então, você tem que focar principalmente Uhum. naquilo que te dá vantagem. E começa a prova tranquilo e principalmente vai nas questões que você sabe. Não fica perdendo questão, não fica perdendo tempo na questão que você não sabe. Às vezes você fala, esse aqui eu nunca vi. Se você nunca viu, vai para uma, porque o tempo que você perde naquela que você não sabe, você acaba, o que acontece? Você acaba cansando a sua mente, cansando porque a prova é cumprida, e aí a questão fácil que você já sabia, às vezes você erra de bobeira, entendeu? Então é estratégia. Porque a prova vai ser em 2 dias também, igual foi as outras etapas. Os outros anos. Sim. Primeiro dia é redação com humanas e linguagens. E segundo dia é exatas e ciências da natureza. Né? Mas vai ser também no dia seguido ou não? Porque o último ano acho que foi tipo num final de semana e no outro. Agora vai ser sábado e domingo de novo, direto já ou não? Não, vai ser agora dia 17, depois dia 24. Ah, tá. E também uma coisa que eu aprendi com um professor meu lá, que, por exemplo, ele falava, porque a principal coisa para você conseguir fazer as questões, até quando você estiver na faculdade, para você conseguir tirar as notas boas, é você não deixar a matéria acumular. Por exemplo, você teve aula hoje, faz uma revisão rápida de 10, meia hora, 20 minutos, meia hora que seja, mas você revisou. Porque se você, por exemplo, for deixar só para a conta chegar na prova,
fica muito conteúdo e você nem lembra, porque se você não faz, por exemplo, se você só estuda, só vê, se você não põe, escreve no lápis, coisa no dia seguinte, passa uma semana, é pouca coisa, é menos de 10% que você fixa. Então, e aí meu professor mesmo falou que ele fez o curso de engenharia, só que todo dia ele estudava 15 minutos cada matéria. A gente tinha 7 matérias por semestre, então às vezes por dia ele tinha quase umas 2 horas de estudo, só de revisão. Mas o que ele falou, no dia anterior da prova, não fica pegando caderno, fica aquela correria para você estudar um montante de conteúdo. Então, você deixa o dia anterior para você descansar, faz alguma coisa que você gosta, relaxar, para você chegar na prova, beleza, porque eu te falo isso como experiência. Por exemplo, tinha prova que eu ia fazer e, por exemplo, no dia anterior ou algum tempinho antes da prova, eu ficava lá olhando um monte de fórmula, tudo, e na hora da prova dava um branco e eu enrolava as fórmulas que eu já sabia com aquelas que eu tinha acabado de ver. Então, eu comecei a fazer isso. Eu fazia a revisão, fazia os exercícios. Tinha aula, teve aula hoje, beleza. Cheguei em casa, fiz uma revisão, fiz o exercício, beleza. Fixei. Na hora que eu for ver, eu já sei, fica muito mais fácil. Aí depois que Uhum, eu comecei a fazer isso, eu comecei a tirar as notas melhores e não reprovava essas coisas, entendeu? entendi. Então é Deu isso. pra gente pegar um pouco, sim. Foi bom hoje. E as questões assim, de geometria, igual eu mostrei, que foi uma das mais difíceis. Vou parar a gravação aqui, peraí.